Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Graça por Graça. E quantos questionamentos, né? Todos nós e alguns amados têm mandado para mim nas suas mensagens, nos comentários, que é uma questão muito difícil de entender realmente quando os olhos não estão ainda iluminados, né? Mas já são perguntas de pessoas que têm interesse em saber e são perguntas que está na nossa mente, na mente dos eleitos que ainda não se despertaram, elas estão ali na mente. Mas por que isso? E por que aquilo? E isso é bom. É bom porque nos traz, nos dá interesse de querer saber o que está acontecendo, se realmente Jesus voltou e nós não vimos. Porque tem comentários que fazem assim para mim, né? Me perguntando, mais uma coisa tão importante dessa, que seria a volta de Cristo, e não tem relatos, porque é uma questão de entendimento. Porque, na verdade, nossa mente foi formada no sistema, a nossa mente foi formada que Jesus iria voltar nas nuvens visivelmente. Todos iriam ver, né? Visivelmente. Quando diz lá em Apocalipse que todo olho verá, foi ali naquele período lá de Israel, no ano 70, quando todo olho viu a destruição do templo, no ano 70, onde foi uma coisa terrível, foi uma coisa muito terrível e todo olho realmente viu. Viu ali aquele acontecimento, viu ali aquela punição para o povo de Israel, que foi o que Jesus de Nazaré, nos seus dias de carne, falou. Então, é uma coisa assim difícil de entender, porque eles querem saber se está escrito aqui na Bíblia. Está escrito os relatos bíblicos, né? Como nós temos trazido alguns versículos dos relatos daquela época do que Jesus disse que ia acontecer. Ele mesmo falou: esse templo não ficará de pé, porque era o maior símbolo da lei. E isso passou um tempo e veio a destruição no ano 70. No ano 70 veio a destruição do templo. Por isso que as pessoas dizem: mas e a volta de Jesus? E ele, e as trombetas? E os anjos que vão tocar nos 4 cantos do mundo? Nos 4 cantos da terra, e os salvos vão subir? Então, por isso que fica difícil das pessoas ter esse entendimento. Somente com os olhos iluminados vão entender. E aí, eu convido você para ler Mateus, o capítulo 24, quando Jesus está dizendo ali que aquele sacerdote ele iria ver. Será que ele está vivo até hoje, ou Jesus falou uma coisa que não vai existir? Porque se o sacerdote iria ver, ele deve estar vivo até hoje. Se ele não está vivo, isso é uma evidência de que já aconteceu, porque aquele sacerdote viu a volta de Cristo em punição ali para o povo de Israel, com a queda do templo, com a destruição do templo. E aí, se aquelas palavras de Jesus, que ele disse que o sacerdote ia ver, foi uma palavra jogada ao vento, nenhuma das palavras de Jesus foi jogada ao vento. Nenhuma. Todas se cumpriram. Todas se cumpriram. Mas e o que está acontecendo hoje? E o Apocalipse? E as pragas? Foram todas naquela época. Aquelas coisas aconteceram todas naquela época. Quando João estava escrevendo as 7 igrejas,
ali daquela região era para os acontecimentos da época, não era para hoje, no século 21, mas era para aquela época, para aquele povo, para aquela nação, para aquele... Era destinado, tinha um destino. A carta, geralmente quando nós escrevemos uma carta, ela tem um destino, né? E o destino das cartas de João, ali quando ele estava escrevendo o Apocalipse, era para aquela turma lá. Era para aquele povo de Israel, né? E eu acho que a gente deve se preocupar menos com isso, porque você já é um salvo, um eleito, um abençoado. E quantas pessoas ainda precisam ter desse conhecimento, porque são eleitas, são salvas, são abençoadas. E elas ainda não têm esse conhecimento, elas ainda não chegaram aos ouvidos dela o som da salvação. Porque, na verdade, nós buscávamos um avivamento, nós buscávamos ser avivados, nós subia e descia de monte, a gente fazia e acontecia e voltava vazio do mesmo jeito. Era uma leve e momentânea certeza de salvação. De repente aconteceu alguma coisa, meu Deus, eu tenho que fazer algo, porque se Jesus voltar eu não subo. Se Jesus voltar agora, eu não subo. E assim vai acontecendo vários questionamentos e decepções quando nós estamos dentro de uma religião que sempre mais nos acusa do que nos redime. Mais a acusação do que remissão. Porque qualquer coisa que nós fizéssemos era um império da morte, realmente. E o Senhor nos tirou do império da morte e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Que é algo melhor do que isso? Você é eleito, você é salvo, não precisa você ficar aí se lamentando. E agora tem uns que já pensam que perderam a salvação. Sabe, um momento da minha vida... Quando eu estava dentro do sistema, chegou um momento da minha vida que eu pensei, meu Deus, será que eu estou salva? Que veio a dúvida da salvação, porque tudo que eu fazia para ser salva dependia de mim. Dependia do que eu fizesse, aquilo dependia se eu iria ser salvo ou não. E dentro do Evangelho da Graça, a salvação não depende de mim, não depende de você. A salvação foi dada. É um dom gratuito de Deus. Para que ninguém se glorie. Isso está escrito lá em Efésios. Para ninguém se gloriar. Ou seja, não, eu sou salvo porque um dia eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não. Nós andamos sim, vigilantes, vigiando sempre para não entrar na carne. Porque as pessoas pensam, agora em graça eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Na verdade, a Bíblia não te proíbe de nada, só que as consequências, ela vem. Então, é melhor nós não vivermos uma vida na carne. Viver uma vida na carne é você querer alimentar ela. A carne gosta de fofoca. Ixi, a carne gosta de levantar falso. A carne, ela gosta da carne. De se lambuzar na lama mesmo. E uma vida vivida no Espírito é diferente. Você vai viver conforme a sua consciência pura. Quando você tem a sua consciência limpa, que você não tem consciência de pecado, hoje nós não temos mais consciência de pecado. O pecado não te domina mais, entende? E o que é o pecado? Você vê que o pecado lá, quando a Bíblia fala de pecado, quando João está falando, filhinhos, não pequeis, quando fala de pecado, aquele pecado que ele estava se referindo era mais obedecer às regras do Velho Testamento, os 10 mandamentos e as leis, a lei de Moisés
e os 613 ordenanças da lei judaica do que ele está falando de pecar na carne. Não, ele estava mais falando de transgredir aquelas leis, aqueles 613 ordenanças. Quando falava de filhinhos não pequeis, era sobre isso que ele estava falando, que não era para deslizar em nenhuma daquelas leis, nenhuma daqueles mandamentos, daquelas ordenanças, né? Dos 603 ordenanças, leis mosaica, judaica. Então, para nós hoje, isso não funciona mais. Hoje você tem a mente limpa. Você não pode ter uma mente, uma consciência de pecado. E pequei. Não, você tem que estar sempre vigiando para você não andar uma vida na carne. Andar uma vida, né, fazendo coisas que a sua carne deseja, na indecência, na imoralidade, agindo como uma pessoa que não tem conhecimento do que é as coisas boas. Não, nós temos que agir com razão e fazendo tudo para que a gente viva melhor a cada dia. Porque hoje não existe mais nada para te acusar, nada. Não existe nada para acusar você que você não é um salvo, que você não é um perdoado, que você não é um eleito. Porque o livro de Romanos 8:35 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Quem é que pode nos separar? A tribulação? Ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada vai te separar do amor de Cristo. E quando você tem consciência disso, essas coisas ficam para trás. Você não se interessa mais pelo pecado, você não se interessa mais em fazer as obras da carne, você não se interessa mais em estar em lugares errados, você não se interessa mais por aquilo que não é do Espírito. Quando você tem consciência disso, mas quando você está dentro de um sistema morto, a sua consciência fica ali, sabe? Só pensando em coisas que não é para pensar. Porque quando a mente está vazia, trabalhar coisas que não faz sentido. Então, nada te separa do amor de Deus, nada. E quando você tem essa consciência, tudo na sua vida, você anda no caminho. Você anda pelo novo e vivo caminho que Jesus, nos seus dias de carne, Ele preparou. Entende? Então, a sua consciência hoje tem que estar limpa. Eu sou um salvo, eu sou um eleito, eu sou um abençoado. E nada e nem ninguém vai me tirar do propósito. Nada e nem ninguém vai me separar desse amor. Nada, absolutamente nada. Fica, descansa nessa paz, nessa graça, nesse amor não merecido do Senhor nas nossas vidas. Você já é salvo eternamente. Ninguém vai tirar mais da mão dele. Um abraço e até a próxima.